mas o nosso irmão palestrante foi convidado pelo nosso irmão Paulo Norato, que esteve na quinta-feira da semana passada, assistindo uma palestra do irmão Dr. Vitor em Mulheré, e desejou, aliás, foi na outra semana, foi na passada mesmo, ele desejou estar aqui conosco, e nós agradecemos também ao irmão por ter aceitado, e na verdade ele se prontificou, né? Foi algo voluntário, foi automático. O desejo de um servo do Senhor em transmitir conhecimentos acerca da sua palavra move os corações para isso, e move também os corações de todos que estão aqui. E eu agradeço mais uma vez, outros irmãos e amigos chegaram, nos move para conhecermos mais do nosso Deus, e a palavra de Deus nos dá em 2 Crônicas. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Só queria ler apenas um verso. É um versículo muito importante para a vida do crente em Cristo. Diz assim, 2 Crônicas 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma promessa de Deus. E é também uma advertência dele para cada um de nós. De nos humilharmos, de orarmos, de buscarmos o Senhor com todo o nosso coração. E Ele nos ouvirá, perdoará os pecados e sarará a nossa terra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele quer ser Senhor da nossa vida, e não apenas o nosso Salvador. Que nós compreendamos essas verdades tão importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual na presença de Deus. Eu queria, desde já, convidar o irmão Vitor para fazer uso da palavra. Estava conversando com ele quando ele chegou aqui, a gente chegou praticamente juntos, e eu tive a oportunidade de, quando estava fazendo o curso de Direito, era acadêmico, de assistir uma palestra que foi muito marcante acerca do caráter pedagógico do processo civil. Foi muito importante isso, o ensino prático para a vida de cada um que pudesse ter assistido aquela palestra, muito educativa. E hoje nós temos mais essa oportunidade de ouvi-lo aqui falando para todos nós. A palavra está com o irmão. Muito obrigado. O nome do irmão é Vitor José Trócilo Neto. Isso, acertei? Muito obrigado. Mais uma vez, a palavra está com ele. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade que nos dá de estarmos aqui nesta igreja. E com a minha esposa, a Cecileia, gostaria de ficar de pé, por favor. Obrigado. Nós somos membros da Casa de Oração em Itaperuna, ali na Rua Buarque. Sempre fomos membros ali daquela igreja. Muito embora tenhamos saído de Itaperuna e estado muito distante em algumas ocasiões, mas nós não rompemos o vínculo com aqueles irmãos ali, porque foi ali que nós convertemos, eu e minha esposa, a minha família sempre foi daquela igreja, e aprendemos a amar aqueles irmãos ali. Eu estava recordando que há uns 35 anos atrás, mais ou menos, eu estive aqui nesta igreja. Minha mente foram duas ocasiões que nós tivemos. Uma vez
seminário e eu tive a oportunidade de falar alguma coisa para os jovens aqui naquela ocasião e para nós também. O Senhor me deu a graça de poder ingressar no serviço público quando estávamos com 27 anos e desde então nós fazemos parte do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. E o Senhor tem nos dado a oportunidade de pregar o Evangelho em diversas ocasiões, de fazer palestras em escolas, em eventos festivos e evangélicos e não evangélicos, com o objetivo de levar a palavra ao Senhor. E em função desses últimos acontecimentos, né, que nós estamos vendo nesse ano político eleitoral, e percebendo lá na nossa igreja, e perdoe-me falar nossa igreja, porque é hábito, né? Nós estávamos percebendo muita indagação dos irmãos sobre esse assunto, e então veio à mente sugerir aos irmãos um espaço na escola dominical para falar sobre o assunto, e os irmãos aceitaram, e eu falei sobre esse assunto lá na nossa igreja. Depois falei também lá em Curiaé e fui convidado para estar aqui. O objetivo é traçar alguns comentários na dependência do Senhor, à luz da sua palavra, sobre a nossa postura nesse momento. Na realidade, não precisem ficar preocupados, porque nós vamos falar aqui sobre político e sobre partido político. Não, nós vamos falar sobre a nossa vida, nossa conduta, como nós devemos agir à luz da palavra de Deus dentro desse tema. E como nós temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, eu gostaria de convidá-los para a abertura desse momento, a acompanhar a leitura do texto que está em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 10 a 17, que justamente exalta essa palavra aqui, a Bíblia Sagrada, aquilo que é de Deus. E o objetivo é ouvir o que Deus tem para nos falar nesse momento. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10, lemos assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo que quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E o versículo que eu gostaria de destacar é o versículo 16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Escritura, como nós chamamos, a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. No dia 7 de outubro, portanto, nós, como cidadãos brasileiros, vamos escolher os nossos candidatos, aqueles que vão governar o nosso país. E em segundo turno, para a eleição majoritária de presidente e governador, se houver, no dia 28 de outubro. É um momento cívico importante
importante, é um momento que mexe com toda a nação brasileira e também com os organismos internacionais. Por quê? Porque faz parte da história do homem a vida política, viver em política, viver politicamente organizado. Essa posição que nós ocupamos hoje de um país num sistema democrático em crescimento, ela foi alcançada depois de diversos embates que a própria humanidade experimentou desde a sua própria criação. Na faculdade, eu leciono Teoria Geral do Estado e Ciência Política. E nós aprendemos lá, através dos livros didáticos, e muito mais através da Bíblia Sagrada, eis que nesses livros contém textos da Palavra de Deus, no sentido de mostrar que o fundamento básico de toda uma sociedade organizada vem da proposta do próprio Deus, desde o Éden, quando ali colocou o homem e estabeleceu para o homem regras de conduta. Isso significa governabilidade. Deus criou o homem, Adão e Eva, os colocou no jardim do Éden e estabeleceu regras de conduta, que nós chamamos de lei, que nós chamamos de normas, e estabeleceu com eles aquelas liberdades que eles teriam e também estabeleceu as regras proibitivas, no sentido de que se não cumprisse a determinação do Deus como governante maior, certamente iriam sofrer sanção. E nós conhecemos no livro de Gênesis todo este relato e esses fatos que efetivamente depositamos a nossa fé e sabemos que efetivamente aconteceram. E é por isso que nós fizemos a leitura do texto que exalta a palavra de Deus como regra de fé e prática, como a Escritura divinamente inspirada. E na qualidade de cristãos, nós colocamos a fé na palavra de Deus, como deve ser, e extraímos da própria palavra que essas regras de conduta, elas na realidade existem para o bom governo de uma sociedade. As sociedades primitivas experimentaram diversas formas de governo, como, por exemplo, o autogoverno, cada qual se governar, e não deu certo. Eis que existem princípios que estabelecem barreiras entre o meu direito e o seu direito, né? A história conta de governos estabelecidos, inclusive na palavra de Deus, que trouxeram grandes sofrimentos para a sociedade, outros trouxeram alívio para a sociedade. O certo é que, em relação ao povo judeu, que é o povo de Deus, sempre se viu ali, e a história secular do direito nos mostra, como exemplo de democracia para toda a sociedade mundial, em que pese os judeus foram governados por rei, num sistema monárquico, mas os estudiosos de direito veem nisso, e nós vemos também, porque isso é de Deus, eles tinham regras bem estabelecidas para os judeus, para os estrangeiros e para os escravos. Mas regra para escravo, se ele é escravo, não tem regra. No passado, não existiam realmente regras em relação às sociedades primitivas, mas no povo judeu já existiam regras de conduta para os escravos também, demonstrando assim aspectos democráticos, isto é, precisa se respeitar os escravos como pessoas, o que não era respeitado por outros países, e nós conhecemos da história e através da palavra de Deus nós percebemos isso também. Mas os judeus eles respeitavam, e isso era uma forma de mostrar para a sociedade e a própria conduta do Deus de Israel que ele é um Deus de ordem, é um Deus de regras, né? E essas regras eram bem definidas tanto para os judeus quanto para os
estrangeiros que viviam no povo judeu, quanto para os escravos, demonstrando assim que a democracia é uma forma de governo que atende os interesses da sociedade, porque exalta a liberdade, e Deus é um Deus de liberdade. É bem verdade que essa liberdade tem limite, né? Deus nos dá liberdade com limites, como realmente deve ser, e esses limites estão na palavra de Deus, na regra de fé e prática. Assim como nós, como cidadãos, somos livres perante a sociedade civil, também temos que respeitar regras. É o Código Civil, é o Código Penal, é o Código de Trânsito, é o Estatuto do Idoso, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. São regras que nós precisamos respeitar, ainda que vivendo em liberdade. Nós temos ouvido pessoas falarem que, em face das dificuldades que estão tendo para escolher os seus candidatos, não vão comparecer às urnas. Não vão comparecer. Como cristão, eu diria que não é uma conduta correta, não é uma conduta que nós devemos divulgar no nosso meio. Por quê? Porque o voto no Brasil é obrigatório. Está estabelecido no artigo 14 da nossa Constituição. Todos nós somos obrigados a votar. Se nós compreendemos através da Bíblia que temos que respeitar a lei, e a Bíblia diz que nós precisamos respeitar a lei dos homens quando essas leis estão compatíveis com a conduta estabelecida por nosso Deus para cada um de nós chegamos à conclusão que realmente não deve ser uma conduta do cristão deixar de comparecer às urnas, exceto por motivo justificado. Um dos motivos justificados, aquelas pessoas que são maiores de 70 anos. Os eleitores maiores de 70 anos vão às urnas se desejarem, é o voto facultativo. Aqueles que são maiores de 16 e menores de 18 também não é obrigatório, é facultativo o voto. Fora isso, ou por algum problema de viagem, ou algum problema de saúde, né, mas não devemos deixar de comparecer. Até porque existe penalidade se nós não comparecermos, né? Nós temos que justificar o motivo pelo qual não comparecemos. Se não justificarmos de forma plausível, estamos sujeitos à multa, né? Isso é uma demonstração, então, da obrigatoriedade do voto. Então, outros estão dizendo o seguinte: eu vou, mas como a escolha está difícil, eu vou votar em branco. É uma opção, votar em branco, está lá na urna, né? Ou eu vou votar nulo. Eu tenho dito que não aconselharia isso, embora seja uma opção, né, que está lá na urna, tanto branco quanto nulo. Eu não aconselharia. Por quê? Porque nós estaremos omitindo a escolha, mas não estaremos imunes aos resultados disso. Pessoas vão ser eleitas. Eu não votei, então se colocou pessoas dessa ou daquela forma lá nos cargos políticos para governar o nosso país, a responsabilidade não é minha. Mas, embora não sendo responsável por não ter escolhido o candidato, você, como eu, como todos nós, seremos responsáveis pelas consequências que teremos. Não é mesmo? Então não seria salutar também essa conduta, penso eu. Diante disso, nós percebemos que a máquina estatal, ela é um ente presente em nosso meio, né? Nós chamamos isso de sociedade obrigatória. Se você deseja abrir uma empresa, né, você chama 1, 2, faz uma sociedade e abre essa empresa de transporte, de alimentícia, agrícola, né? Você escolhe. Então, nós chamamos de uma sociedade facultativa. Você forma essa sociedade
sociedade se você entender que é bom para você, para o seu sócio e vai por aí afora. Agora, o Estado é uma sociedade obrigatória. Queira ou não queira, nós somos governados pelo Estado. Quando não somos governados pelo Estado, nós fazemos parte dessa máquina. Não é mesmo? Como servidores públicos que somos. O professor que está aqui hoje, ele é um integrante político dessa máquina. Né? E nós integramos essa máquina através de concurso público, através da eleição, do voto para os cargos eletivos e através de nomeação para aqueles cargos em que a lei permite a nomeação temporária dessa ou daquela pessoa para ocupar determinados cargos de emergência. Então, nós somos entes políticos quando estamos nessa máquina ou quando somos governados por essa máquina. Não temos escolha, né? É como família, é uma sociedade obrigatória também. Todos nós nascemos dentro de um contexto familiar. Não tem como escolher, tem? Não tem. É uma sociedade obrigatória, não é mesmo? A sociedade política também é uma sociedade obrigatória. E por isso, então, nós precisamos estar atentos quanto a esses aspectos e a esses direitos. Eu trago aqui algumas anotações referente a pessoas do passado que fizeram parte do governo ou que ajudaram outros a governar. Né? E são nomes importantes pelos quais nós extraímos da palavra de Deus. Por exemplo, Saul e Davi foram declarados reis, governantes. Saul e Davi foram governantes. E dentro dessa governabilidade deles, isso está escrito lá em 1 Samuel capítulo 10, eles precisaram da aprovação do povo em relação ao seu governo. Né? Além da determinação do próprio Deus, da escolha de Deus para colocá-los no governo, eles também precisaram dessa aprovação daqueles a quem eles iriam governar. E isso é política. Isso é política. Por quê? Porque política significa a arte de governar e ser governado. Política significa a arte de governar e ser governado. Então, nós conhecemos bem a história de Saul, conhecemos a história de Davi e sabemos que isso efetivamente aconteceu. Se nós observarmos no contexto da igreja primitiva, lá em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7, não vai dar tempo de eu fazer todas essas leituras, mas nós percebemos que a igreja primitiva estava com um problema com relação às viúvas, né? E eles precisavam de alguém para cuidar das viúvas, e foram chamados e escolhidos homens, diáconos, chamados diáconos, para cuidar dessas pessoas que integravam a igreja local. E registra-nos o texto que essas pessoas foram chamadas, foram escolhidas dentre homens de bom testemunhos, cheios do Espírito Santo, com sabedoria, para cuidar dessas mulheres. O que é isso? Isso era uma forma de governo para uma classe de pessoas que precisavam de atenção, precisavam de cuidado, né? Em face da dificuldade que era a viuvez na ocasião. Nós conhecemos bem a história de José. José governou o Egito e influenciou significativamente através de sua palavra, de sua boa conduta como servo de Deus que era, a trajetória do próprio faraó, né? José, interpretando o sonho de faraó, ele disse: olha, vai ter um momento de escassez aqui nessa terra, de 7 anos, e vai ter um outro momento de fartura. O que é isso? É o servo de Deus, embora ainda não estando no governo, mas contribuindo para uma boa governabilidade daquele que lá estava, o faraó. E
o que aconteceu? Aconteceu aquilo que José falou. Por quê? Porque era um homem compromissado com Deus, fazendo parte, portanto, da política da época, com a sua ideia, com a sua postura, em primeiro lugar diante de Deus, e transmitindo aquilo que Deus transmitiu para ele, para uma boa governança daquele país, né? E mais tarde aconteceu, né, de o próprio José ser o governador do Egito. Olha só, primeiro como um cidadão governado por Faraó, numa terra estranha inclusive, né? Mas cidadão de boa índole, como os cristãos devem ser, cidadãos em comunhão com Deus, como os cristãos e todos nós devemos ser. Ele deu a sua palavra: rei, vai acontecer isso, Faraó, vai ter tempo de fome aqui, então nós precisamos armazenar no tempo de fartura. E efetivamente ele contribuiu ao ponto de depois ser o próprio governador do Egito. Nós conhecemos a história, está escrito isso em Gênesis capítulo 41. Daniel atuou politicamente perante o governo de Nabucodonosor na Babilônia. Olha só, Nabucodonosor na Babilônia, nós conhecemos esse governo dele. E Daniel contribuiu de tal maneira que o próprio Nabucodonosor buscou um conselho com Daniel. Daniel disse para ele assim: olha, rei, você deve praticar a justiça e ter misericórdia dos pobres. Daniel capítulo 4, versículo 27 fala disso. Olha só, um rei, um poderoso, pediu um conselho e foi aconselhado por um servo de Deus. Você é servo de Deus. Você é servo de Deus. Nesses aspectos que nós estamos falando aqui, você pode contribuir para a boa política na sua cidade. Você pode contribuir para a boa política no seu estado, com a sua conduta, com a sua fidelidade, com a sua postura de cumprimento das leis. E essas palavras certamente são ouvidas, ainda que você não tenha cargo político, ainda que você não tenha cargo de destaque, mas tem palavras inspiradas por Deus para instruir aqueles que não têm e que estão no governo e que precisam. E aconteceu isso de Daniel trazer essa palavra, e Nabucodonosor registra o texto, seguiu o conselho de Daniel e tornou-se um rei justo e misericordioso. E diz Daniel capítulo 4, versículo 36, que Deus restituiu sua majestade, seu resplendor, e aumentou a glória do seu reino. Está escrito lá na palavra de Deus. Por causa de Daniel, o reino de Nabucodonosor foi um reino próspero nesse aspecto. A instrumentalidade de um servo de Deus. A rainha Esther, em relação ao seu esposo, o rei Assuero. Olha só, nós conhecemos também essa história. Como essa mulher contribuiu para o reinado de seu marido. Como essa mulher contribuiu e para o bem-estar do povo de Deus. Esther intercedeu junto a Assuero para que o povo de Israel não fosse destruído e aniquilado por seus inimigos. E o rei ouviu o clamor de sua esposa. E isso está escrito lá em Esther, capítulo 7, 7 e 9. O povo de Israel gozou de alegria, de paz nos anos seguintes a essa intervenção dela. Uma serva de Deus, uma integrante do povo judeu. Ela falou ao seu esposo que nada tinha de comunhão com o Senhor, e através dessa conduta dela, a história daquele povo mudou, o reinado daquele rei mudou. Moisés e Neemias foram usados por Deus na esfera política para alertar, conscientizar e orientar os governantes como agir. Moisés, por exemplo, falou para o faraó: olha, Deus está falando comigo que você tem que libertar esse povo. Mas Faraó manteve-se firme
e vieram as pragas sobre o Egito, até chegar ao ponto de entrar dentro da casa do próprio faraó. Por quê? Porque ele não ouviu a mensagem do servo do Senhor no que diz respeito à governança da sua pátria. Preferiu antes pesar a mão sobre o povo judeu que estava escravizado ali. Neemias, autorizado pelo rei Artaxerxes da Pérsia, o qual dominava sobre o povo de Israel, liderou o povo na construção dos muros de Jerusalém. Neemias contribuiu de forma extraordinária como um governante que foi, assim como Moisés, escolhidos para governar o povo de Deus. O que é isso? É política, arte de governar, servos de Deus tomando condutas sábias, dirigidas pela palavra do Senhor e como representantes de Deus na terra, que era, na realidade, a forma como eram vistos os reis, os sacerdotes, os juízes, os profetas, representantes de Deus na terra. E levando em consideração esses nomes e muitos outros que nós temos aqui, mas o tempo não permite, nós gostaríamos de destacar com os irmãos pelo menos 5 princípios que nos levam a pensar que a nossa atuação, ainda que não queiramos ser diretamente expostos à condição de candidatos, mas a nossa participação ela é importante, deve ser importante. Primeiro porque nós temos uma identidade com Deus, nós sabemos que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus, mas a palavra de Deus nos orienta que enquanto estamos aqui, nós temos que cuidar das coisas daqui, porque foram criadas por Ele para cada um de nós, e zelarmos pela igreja que está aqui, a igreja local que congregamos, em relação a diversas normas que estão sendo aprovadas aí e que estão afrontando os princípios fundamentais e básicos da própria igreja de Cristo. Primeiro princípio, orar, oração. Orar, orar e orar. Foi lido aqui 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, eu vou repetir a leitura. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Oração, ordenança de Deus. E no contexto aqui desse versículo, essa ordenança de Deus é justamente dentro desse contexto que nós estamos vivendo, como integrantes de uma sociedade. Nós precisamos orar por essa sociedade, pela manutenção da paz nessa sociedade. Orar, humilhar, buscar a face do Senhor. A humilhação é algo que muitos de nós cristãos brincamos com ela, E nesses últimos dias a gente tem visto isso aí. Nos grupos que nós participamos, nós percebemos, em grupos evangélicos, muitos irmãos brigando uns com os outros, porque um quer defender uma bandeira política, o outro quer defender outra bandeira política, e fica aquele mal-estar dentro do grupo, um escreve uma coisa, o outro compreende de outra forma, e o inimigo vai usando dessa situação e provocando realmente o mal-estar. Ainda há pouco, antes de sair para cá, no grupo lá da nossa igreja, o irmão, depois ele disse que foi por engano, ele lançou uma mensagem lá política, e inclusive tinha palavrão naquela mensagem, e a outra irmã retrucou do outro lado, que o grupo não serve para isso, o grupo e tal, e começou a provocar aquele mal-estar. Isso não significa humildade. O cristão, num momento como esse, ele precisa ter humildade. Não defender aquilo que ele pensa de forma áspera,
Se você escolheu o seu candidato, se você escolheu aquele que é de sua preferência, de sua escolha, não há necessidade de convencer outros mais. Ou se deseja falar dele com alguém, mas fale com moderação, com educação. Fale respeitando o direito do outro. Né? Humildade é o contrário de arrogância. E nós estamos vendo nesses últimos dias, dentro do contexto cristão, dentro do contexto familiar, inclusive brigas familiares. Lá em Muriaé ontem, eu conversando com um determinado senhor, ele disse: olha, lá em casa são 6 pessoas e a situação está tão grave que cada um escolheu um candidato, cada um escolheu um candidato diferente. Então, dentro da mesma família, nós estamos vivendo um tempo que ainda não tínhamos vivido antes. E precisamos ter cuidado para que essas animosidades não tragam problemas para a nossa salutar vida cristã e familiar. E para isso, então, como cristãos, estarmos em espírito de humilhação, palavras violentas, de convicções políticas partidárias, não levam àquilo que nós queremos, isso é esclarecer para uma boa escolha. Humilhar. Segunda coisa, orar. Clamar a Deus, reconhecendo como aquele que tem o coração do rei nas suas mãos. Deus sabe quem vai ser eleito. Ele sabe quem vai ser conduzido aos cargos. Então, nós precisamos orar a Ele, para que, dentro da sua misericórdia, Ele saiba mostrar para nós e fazer com que nós aceitemos aquilo que foi a vontade ou permissão dEle. Às vezes não é a vontade, mas é a permissão de Deus. E se essa permissão de Deus é que um cristão assuma cargos importantes, Deus vai estar com ele e conosco também para nos conduzir na trajetória em que aquele cristão estiver nos governando. Mas se Deus permitir, e aí já não é a vontade dele, mas por permissão, alguém ocupar cargo, for um ímpio, for um incrédulo, Deus vai estar nos protegendo do mesmo jeito. Ele é o nosso Deus. Ele é fiel, sempre foi fiel. Passaremos por dificuldades? Sim, passaremos, mas Deus nos conduz. Ele conduziu o seu povo ao longo da história até aqui, e ao longo da igreja é Ele que tem conduzido por diversas perseguições que a igreja enfrentou desde o Pentecostes, e Deus tem conduzido a sua igreja com mãos fortes, não é mesmo? Então, não temos motivos para temer em relação àquele que vai nos governar, porque o governante maior, que é Deus, Ele está com suas mãos para nos guiar e proteger. Buscar a face de Deus, outro aspecto, buscar conhecer a Deus, buscar conhecer a sua vontade e alinhar-se com a vontade de Deus. Nós alinhamos com a vontade de Deus através da Bíblia, através da sua palavra, conhecendo a sua palavra, e ela é orientadora a cada um de nós dentro desse contexto familiar, do contexto de sociedade e do contexto político também. E o quarto tópico desse primeiro: por fim, se afastar de seus maus caminhos. Não podemos orar esperando o seu favor e continuar desprezando Deus e sua vontade. Não é mesmo? Às vezes nós oramos ao Senhor que traga um governante que esteja alinhado aos princípios bíblicos. E nós estamos afastados do Senhor como cristãos, estamos em pecado. Não é mesmo? Seria uma incoerência da nossa parte. Eu quero que assuma o cargo um cidadão que é cristão, que tem os valores cristãos, mas eu estou com a minha vida suja. É incoerência isso. Eu estou desalinhado com a igreja. Eu estou em atrito com o irmão. Eu não suporto fulano, beltrano, ciclano, dentro da igreja, dentro da minha família, perante a sociedade. Será que eu estou em condição de escolher um bom governante? Se eu não estou governando nem a minha própria vida?
à luz da palavra de Deus, como deveria ser? Então, irmão, nós precisamos estar atentos. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 2, ele diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Está falando aqui de um momento como esse, todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade. Está falando de governabilidade aqui, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Parece que está sendo falado para nós aqui, e realmente está. É propósito de Deus, né? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por aqueles que exercem a autoridade. Então, primeiro princípio, orar. Segundo princípio, fiel no pouco, fiel no muito. Se nós observarmos ali a parábola do mordomo infiel, o seu senhor descobriu que esse mordomo estava corrompendo os seus bens, né? Estava dando um calote no seu senhor. Aí ele pensou assim: o meu senhor descobriu, isso vai ser complicado para mim, eu preciso angariar alguma forma de viver depois que ele mandar embora. Então ele começou a procurar os credores do seu senhor. Aí um credor devia 100 dinheiro ao seu senhor. Ele falou assim: olha, toma esse título aqui, me dá 50 aí e fica tudo resolvido. Infidelidade. E aí a gente fica pensando, né, como as notícias têm sido assustadoras em relação a essa questão de infidelidade, de propinas, né, naqueles que governam o nosso país. Como escolher, então, diante desse quadro? Muitos sugerem isso que eu vou falar agora. Está difícil de escolher. Eu acho que eu vou escolher fulano. Ele foi corrupto, mas fez uma estrada para tal lugar assim, deu uma carroça de areia para fulano, ele asfaltou a estrada que vai para o lugar assim, ele foi corrupto, mas fez, então tá bom. Não podemos pensar assim. A fidelidade não tem tamanho. A fidelidade, ela é no muito e no pouco. A fidelidade é um princípio fundamental da palavra de Deus. Então, eu digo para os irmãos e os ouvintes, tem sido divulgado muitas notícias falsas por aí. E eu aconselharia, se você quer saber sobre o candidato de uma forma mais segura, entre no site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Tribunal Superior Eleitoral. É seguro. E ele vai te informar a vida pregressa de todos os candidatos que são inscritos. Mais especificamente em Minas Gerais, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral, TRE-MG, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Se você buscar no Google, vai aparecer muito fácil, essa pesquisa é muito fácil, com o nome do candidato ou o número do candidato, você vai ter acesso à vida pregressa dele. E aí então, você vai ver aqueles que estão sendo processados, que não estão sendo processados, por que estão sendo processados, se já foram condenados, se não foram condenados. É uma informação importante que todos nós podemos usar, devemos usar. Se você é mais idoso, não tem acesso ao computador, peça seu filho, seu neto, e ele vai te explicar. Gaste um tempinho com isso, vai ser importante para que você faça uma escolha mais tranquila.
Ah, mas e se não tiver ninguém com ficha limpa? Tem alguns com ficha limpa, sim, né? Mas se não tiver ninguém, você leva em consideração os princípios básicos da palavra de Deus. O que esse candidato pensa sobre família? O que ele pensa sobre família? É a família segundo Deus, o casamento do homem com a mulher, para a procriação, para gerar prole, para formar nova família. Ele pensa assim? O que esse candidato pensa sobre droga? É o mal que tem assolado e entrado dentro das igrejas. Filhos de crentes, de missionários, de pastores envolvidos. Fui juiz criminal muito tempo no Piaé, mas continuo visitando o presídio lá, levando a palavra de Deus. E não são poucos aqueles jovens que nós conversamos pessoalmente com eles e passaram por bancos de escola dominical das igrejas. São muitos. E o motivo, droga. O que esse candidato pensa sobre droga? A liberação da droga? A liberação está compatível com os princípios básicos da palavra de Deus? Não está. O que esse candidato pensa sobre ideologia de gênero? O que é ideologia de gênero? É a criança nascer biologicamente com os órgãos masculinos e, quando tiver determinada idade de consciência, ela escolher a preferência em relação ao nome, mudar o nome inclusive, escolher o local onde deve frequentar em relação a locais públicos reservados àqueles do sexo feminino e do sexo masculino. Ideologia de gênero é algo extremamente diabólico, extremamente diabólico. O que o candidato pensa sobre as minorias? O que ele pensa sobre justiça social, justiça distributiva, distribuição de renda? Então, são situações que, se fizer essa pesquisa no site desses tribunais, Tribunal Superior Eleitoral, que cuida mais da eleição federal, né? No caso, para presidente da República, e no Tribunal Regional Eleitoral, TRE, MG, de Minas Gerais, vai cuidar dos candidatos do Estado de Minas Gerais. E aí tem a ficha e orientação de todos eles. Portanto, nesse segundo aspecto, observar essa questão: é fiel no pouco, é fiel no muito? O que ele pensa sobre esses assuntos polêmicos que nós estamos mencionando aqui? Terceiro aspecto: amar, terceiro princípio, amar o que Deus ama e detestar o que Deus detesta. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que significa isso? Valores fundamentais. O cristão precisa ter valores fundamentais. Quais são esses valores fundamentais? Os valores do próprio Cristo. Olha que disse Paulo: não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu preciso refletir para a sociedade, para a igreja, para os governantes, os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele diz o seguinte sobre esse tema: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É aquele caso de
se denominar cristão, não é mesmo? E viver com o pé no mundo, vivendo os valores promíscuos do mundo, se é que podemos chamar isso de valor, né? E também querendo influenciar no corpo cristão de uma igreja local, de uma sociedade organizada, como sendo pessoas que influenciam para o bem, quando na verdade não tem vida compatível com a vida de cristão. Com isso eu estou querendo dizer o seguinte: tem muitos candidatos aí que estão dizendo ser cristãos, mas nós precisamos, para conhecer se realmente são, se eles levantam esses valores aí. Tem candidatos falando de família, mas que já estão no 3º, 4º, 5º casamento, e falando de família. Não é mesmo? Então precisamos estar atentos quanto a isso. Tem candidatos desaprovando essas questões relacionadas à ideologia de gênero, mas na realidade, quando na prática estão coligados a partidos que adotam esses princípios. Tem candidatos falando em liberdade, mas o seu partido está coligado com partidos extremistas, partidos autoritários. Isso não está compatível com a palavra de Deus. Precisamos estar atentos quanto a essas questões. Amar o que Deus ama, detestar o que Deus detesta. 4º tópico, questão de caráter e competência. Não existe um ou outro maior. Não existe hierarquia entre caráter e competência. Tem que ser os dois. Não é caráter ou competência, é caráter e competência. Precisa-se do candidato. Nós falamos sobre José. Olha que exemplo fantástico. A Bíblia diz que tudo que José colocava a mão prosperava. O que é isso? Competência. Tudo que José colocava a mão prosperava. Competência. Mas não tem caráter? Tem. Por que progredia tudo aquilo que ele colocava a mão? Porque ele estava submisso à vontade de quem? Dele? Não, de Deus. Porque ele estava submisso à vontade de Deus. Caráter. Se José não fosse um homem de Deus, um governante de Deus, certamente, contando somente com sua competência, poderia fazer muitos feitos, mas não ficariam marcados como ficou ao longo da história e servindo de exemplo para nós hoje aqui. Então, irmãos, precisamos observar isso. 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 9, quando fala da escolha dos líderes das igrejas, eu não vou ler aqui, mas os irmãos conhecem, traça ali diversos adjetivos para esses líderes. Mas o interessante é que esses adjetivos devem ser comuns a todos os homens. Marido de uma só mulher, calmo, tranquilo, compassivo, honesto, cumpridor de suas obrigações. Não era só os presbíteros da igreja que precisavam dessas características. Deveria ser uma busca de todos os integrantes, governantes e governados. Então, veja só, não adianta nós procurarmos candidatos que sejam ficha limpa se nós não temos ficha limpa diante da sociedade, diante da nossa família e diante do próprio Deus. Precisamos olhar para nós mesmos nesse aspecto.
Jetro aconselhou Moisés a escolher líderes do povo com características que, entre outras coisas, tinha capacidade quanto ao temor de Deus. Olha só, Êxodo capítulo 18, versículo 21. Escolha, Jetro falando para Moisés, olha só, escolha, eleição, isso que nós vamos fazer. Escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Olha que características importantes para um bom governante e para todos nós como integrantes dessa sociedade. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10. Isto é, para governar pessoas, para fazer política com as pessoas, porque política, como dissemos no início, é a arte de governar. A arte de governar. Então, irmãos, competência e caráter precisam estar juntos. Quinto e último tópico: evitar votar em alguém apenas porque se diz cristão. Nós já mencionamos sobre isso. Todos conhecemos pessoas muito dedicadas a Jesus, mas que não têm capacidade para gerir um negócio, ou sequer suas próprias finanças. Infelizmente, alguns candidatos parecem crer que, por professarem ser cristãos, automaticamente estão qualificados para o cargo do governo. Não, não estão. Às vezes o cidadão é um crente fiel a Deus, mas não tem a capacidade para ocupar cargo de governança. Então, precisamos ter consciência disso. Não é o simples fato de ser cristão que vai estar capacitado para governar. O indivíduo precisa de conhecimento, capacidade e perfil para desempenhar essas funções. Às vezes o cidadão não tem nada de cristão, mas é honesto, é direito, é correto, é ficha limpa, tem capacidade de governar, e governa bem, e governa bem. Nós não precisamos estar preocupados em relação à escolha de só colocarmos cristãos na... Por quê? Primeiro, por essa dificuldade que nós estamos tendo aqui. Segundo, porque, embora sendo cristão, numa hipótese, para governar, ele vai ter que governar o quê? Crentes e incrédulos. Ele não pode governar só crentes. Tem um crente que é presidente da República agora, é governador do estado de Minas Gerais, vai ser bom para os crentes. Mas bom para os crentes por quê? Ele tem que ser bom para todo mundo. Porque senão vai estar errado. Ainda que seja cristão e querer governar só para crente, vai ter problema. Está errado, não é isso que Deus quer. Então a situação, irmãos, é bastante complexa, mas tem solução. E a solução parte, em primeiro lugar, de cada um de nós. Se nós procurarmos olhar para as nossas vidas, policiar as nossas condutas, no sentido de que devemos orar, devemos buscar essa questão da fidelidade como segundo tópico, devemos observar se esse ou aquele candidato ama o que Deus ama e detesta o que Deus detesta, e aliar caráter e competência e evitar de votar em pessoas que se dizem cristãos, pura e simplesmente. Essas seriam, portanto, as considerações que teríamos para passar para os irmãos. E o objetivo, como dissemos no início, não é que
você saia daqui, né, com candidatos pré-definidos, porque não vamos falar dessa forma, como dissemos. O objetivo é conscientizar que estamos vivendo um momento em que nós, na qualidade de cristãos, precisamos desenvolver essas aptidões que nós temos para ajudar a sociedade que está lá fora. E nós temos muito potencial. Muito potencial. Primeiro porque nós temos a palavra de Deus, que nos orienta e nos instrui. Através dela, nós podemos fazer a diferença na sociedade que vivemos. Espero ter alcançado o objetivo desejado, não com as minhas palavras, porque de mim mesmo nada iria ficar aqui no coração de vocês, mas através das instruções, dos versículos bíblicos, dos textos bíblicos, dos personagens bíblicos que nós citamos aqui. E ao lembrar deles, nós possamos estar mais seguros e conscientes daquilo que vamos fazer. E independente do resultado que teremos, né, no final do outubro, nós possamos ter sabedoria, mesmo para continuar com a nossa conduta de pacificadores, de pessoas que promovem o bem, que tragam segurança para a sociedade, que essa igreja local aqui, principalmente, seja um exemplo aqui nesse bairro, seja um lugar de abrigo para aqueles que precisam de Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que precisam de uma ajuda social, né? Que essa igreja possa ser o suporte nesse bairro, porque se ela fizer isso, tanto no aspecto espiritual, através de seus membros, quanto no aspecto social, com certeza ela vai estar estruturando a governabilidade de quem está no poder aqui em Carangola, no estado de Minas Gerais e também no próprio país. Se todas as igrejas cristãs fizessem a sua parte, à luz da palavra de Deus, com certeza ajudaríamos muito os governantes da nossa parte. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Eu fui falar o que seria partido de direita e partido de esquerda, porque a gente escuta no noticiário, ouve muito se falar nisso, mas não é todo mundo que tem acesso para poder saber definir realmente, ter entendimento do que é um partido de direita, qual a proposta do partido de direita e qual a proposta do partido de esquerda. Isso aí acho que ajudaria a gente a definir melhor. No Brasil, isso não tem assim muita fidelidade não, né? O partido que hoje está no governo é chamado de direita. Amanhã tem outro partido, ele vai para o governo, ele é chamado de direita, e os outros todos são chamados de esquerda. Mas dentro da ciência política, e creio que essa é a pergunta dele, partido de direita e partido de esquerda tem diferença em relação à sua ideologia. Os partidos de esquerda têm ideologia autoritária. O que é ideologia autoritária? É um governo socialista. O que é um governo socialista? É um governo que prega a unidade de todas as pessoas, no sentido de que todos dependemos daquilo que o próprio governo vai oferecer à sociedade. Partido de direita é aquele que preza ou preserva os princípios da liberdade. Quais são os princípios da liberdade? São aqueles que contribuem para que a sociedade tenha direito de escolher entre os seus governantes, respeitando as limitações estabelecidas pela Constituição Federal, que são as normas, nós chamamos de Carta Magna de cada Estado. Então, partido de direita são aqueles que preservam os princípios da liberdade. Partido de esquerda são aqueles que valorizam as regras de conduta autoritária, do socialismo, né? E dentro da esquerda tem a esquerda moderada, a esquerda radical, né? E
e a direita também, a direita moderada e a direita radical. E aí teríamos assim que gastar mais tempo para explicar para vocês. Mas o ponto fundamental é esse: partido de direita, aqueles que prezam para a liberdade da sociedade e o direito de escolha. Partido de esquerda, aqueles que preservam pelo comando do Estado. É o Estado que escolhe o povo. Mais ou menos? Gostaria que você explicasse como é que é o processo de ficha limpa, ficha suja, porque às vezes a gente vê uma pessoa do poder e a gente acha que ela foi condenada e ela não foi, e ela provavelmente está concorrendo de novo. Né? A questão da ficha suja para concorrer, ele tem que ser condenado em um tribunal de segunda instância, né? Um colegiado. Aí ele é considerado ficha suja, segundo a lei. Agora, veja bem, nós precisamos pensar nisso aí, muito boa sua pergunta. Tem muitos candidatos que não foram condenados, estão sendo processados. Mesmo? Quando está sendo processado, ainda são considerados inocentes. Então não entram na lei da ficha suja, né? Eles ainda são ficha limpa, embora sendo processados. Por quê? Não foram condenados pelo Tribunal de Segunda Instância. E aí depende muito de nós agora fazermos essa avaliação. É difícil, né? Porque às vezes o cidadão ele foi indiciado por um delator, né? Como nós temos visto aí, e mais tarde faz uma apuração e percebe que ele é inocente. Mesmo? Percebe que ele é inocente. Então, se você for analisar o aspecto técnico, jurídico, ficha suja é só quem já foi condenado por um juiz de primeiro grau e essa condenação foi confirmada por um tribunal de segundo grau. Aí é ficha suja. Só um detalhe também, tem alguns que ainda nem foram julgados pelo fato de terem sido privilegiados. Sim, também. Tem muitos que você vai encontrar lá no currículo dele, vai entrar lá no tribunal e falar assim: olha, está sendo indiciado, ou está sendo investigado, ou está sendo processado. Isso tudo tem diferença. Né? Indiciado é no âmbito de polícia, né? Polícia civil ou federal. Né? Processado já é em âmbito de justiça, perante o juiz, já recebeu uma denúncia contra ele, já fez o primeiro juízo de valor e achou que tem coisas importantes ali que tem que investigar mais. Certo? Então, tudo isso aí você vai encontrar lá no perfil desse candidato. Tudo bem? Para nós cristãos, existe assim alguma coisa contra ou favorável para que a gente vote no candidato, que ele é aberto para a possibilidade futura de uma implantação de pena de morte no país? Não tem nenhuma proibição. Né? O que a gente tem que pensar é o seguinte: pena de morte. Na palavra de Deus, ao longo da história, ela foi autorizada? Sim, já foi autorizada. Não temos tempo aqui para discutir os versículos, mas sim, foi autorizada. Hoje, no nosso país, existem algumas exceções para a pena de morte, né? A legítima defesa, por exemplo, você está sendo atacado, para não morrer você mata, é pena de morte, né? O policial que está no exercício de sua função, ele mata um bandido, alguém que ele está perseguindo, né? Legitimamente perseguindo, ele está no estrito cumprimento do seu dever, né? Um náufrago, você está no navio, esse navio naufragou, só tem você e outra pessoa e só tem um salva-vidas. Você pode matar aquela pessoa para salvar
morte. Então, Deus quer que todos tenham vida. Tanto é que, no contexto espiritual, todos terão vida. Né? Aqueles que são de Cristo Jesus, vida nos céus, eternamente. E os que são de Satanás, no inferno, eternamente. Entendeu? No contexto constitucional, a nossa Constituição, ela não permite a pena de morte. Para mudar a Constituição, precisaria de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, se você observar qualquer candidato que levanta essa bandeira, eu vou implantar a pena de morte no Brasil, ele não consegue. Só se houver uma nova Assembleia Nacional Constituinte. O que significa a Assembleia Nacional Constituinte? Nós vamos eleger deputados e senadores só para fazer uma nova Constituição. Isso não é fácil. Tá certo? Então, não é pecado você votar em alguém que defende a pena de morte. Mas não acredite se esse alguém falar para você que ele tem poder de implantar, que não tem. Nem o presidente da República tem o poder de implantar, nem o presidente do Supremo, nem do Congresso, só com uma nova Constituição. Tá certo? E o princípio hoje, né, da maioria dos estados democráticos de direito é o princípio da vida. Tá? Da vida. Alguém mais? Sobre as armas, a liberação das armas, é errado de que o povo pede armas e a maioria pede que não tenha armas, liberação das armas. Olha que arma fabulosa aqui, né? É isso aí, eu queria saber sobre isso. Essa aqui é boa. Olha, a questão do desarmamento é uma questão bastante discutida nos Estados democráticos, né? A gente vê assim absurdos lá nos Estados Unidos, né? Que naqueles estados em que é livre o porte de arma, então qualquer pessoa tem acesso, compra em qualquer lugar. De vez em quando a gente vê essas catástrofes acontecendo lá, né? Na qualidade de cristão, agora é uma posição minha. Na qualidade de cristão, eu acho que deveria ser limitado, tá certo? O porte de arma. Limitado para quem? Para aqueles que efetivamente utilizam funções que dependam do armamento. É a minha opinião. Certo? No meu caso, por exemplo, eu tenho possibilidade, eu tenho porte de arma, mas nunca possuí uma arma, embora já tenha vivido situações que, no meu coração, para minha família, diante de Deus, eu poderia estar andando com ela, né? De ameaças, essas coisas todas que são consequências do cargo que você ocupa, né? Agora, não sou adepto à liberação do porte de arma para toda e qualquer pessoa. Certo? Então eu passo a palavra ao irmão e agradeço aí a aqueles que fizeram perguntas, espero que eu tenha atendido e saio daqui assim, muito satisfeito. Primeiro por voltar aqui nessa igreja, depois de muitos anos, e espero ter contribuído alguma coisa para o esclarecimento de vocês. Eu sei que não são méritos meus, né? É Deus que vai colocar no seu coração aquilo que você precisa e dentro do propósito que você veio aqui nessa. Mas antes de nos despedir, vamos ainda louvar ao Senhor. Com certeza foi muito proveitoso o tempo juntos aqui, na leitura da palavra, na exposição das ideias. Deus tem sempre uma mensagem ao nosso coração. Nós vamos cantar um cântico, um hino, bastante conhecido,
sublime graça. Vamos colocar de pé. Logo após, convido o nosso irmão Zezinho, Zé Mercado, que encerre este encontro nosso com uma oração. Número 14.